Ai, ai. Falando em eremita, não tem nada a ver, mas a notícia é notícia triste, chata e que repercutiu muito essa semana. O Santos acaba de anunciar que o contrato com o jogador Robinho, aquele Robinho, o Pedala Robinho, foi rompido depois da alta repercussão do caso do Robinho ter sido acusado e condenado em primeira instância na Itália por um estupro. Exatamente isso. Sem tirar nem pôr, por estupro. Ok? Eu vou abrir aspas para a nota do Santos e abrir o debate, tá? O Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na Itália. Eu vou só contextualizar a situação, tá? O ocorrido foi em 2013, num bar, numa boate de Milão, enquanto o Robinho jogava no Milan, chamada Cio de Café. Cio Café. É que o meu italiano é perfeito, perceba a minha camisa, só queria deixar isso claro. Na madrugada do dia 22 de janeiro de 2013, Robinho e um amigo chamado Falco e outros 4 brasileiros participaram de um ato classificado pela Procuradoria de Milão como violência sexual. Eles deixaram o país no decorrer da investigação e por isso estão sendo processados à distância. Houve um julgamento em primeira instância na Itália e eles foram condenados com base no artigo 609 bis, é um artigo do Código Penal italiano, que fala da participação de 2 ou mais pessoas reunidas para um ato de violência sexual, forçando alguém a manter relações sexuais em uma condição de inferioridade, seja ela psíquica ou física. E o Robinho, desde então, nega a acusação. Entretanto, devido à repercussão por ter sido contratado pelo Santos essa semana, não devido à repercussão, mas no meio dessa repercussão, vazou-se áudios que estavam nos autos do inquérito. E os áudios são um desastre. São um desastre, são do pior calibre. Eu nem sei se eu devo aqui replicar os áudios, mas talvez, eu não sei, eu acho que aqui eu abro espaço, Natasha, se você quiser replicar ou falar, eu acho que eu te dou essa liberdade, eu não quero dar esse bope para ele, mas eu acho que talvez seja necessário para que a gente contextualize a gravidade da porcaria que é essa história, da nojentice que é esse costume humano, e eu vou dizer isso porque isso não é isolado, tá? Esse costume social, esse costume de uma sociedade muito machista e inescrupulosa com as mulheres. Natasha, fica à vontade. Eu acho que reproduzir talvez seja um pouco gatilho para mulheres que sofrem violência, que possam ouvir. Eu não sei se os áudios estão aí, acho que as pessoas podem pesquisar, tá muito fácil acessar, né? Mas eu acho que essa história me traz 2 questões. Primeiro, esse caso ele aconteceu em 2013, então de alguma forma alguém muito influente se indignou e trouxe isso à tona, né? Porque em outras situações isso provavelmente teria passado despercebido, como passa com a maioria dos jogadores que fazem um monte de merda nesse sentido e continuam jogando futebol e sendo ídolos, que importa mais o futebol do que a conduta deles como pessoas. Então, de alguma forma, é importante que tenha havido este movimento na internet de questionar essa contratação, assim. Uma coisa que me incomodou muito é que, por exemplo, os patrocinadores do Santos, teve um patrocinador que se posicionou e que te retirou o patrocínio. O restante não, a gente vai fazer uma reunião aqui, vamos resolver. Eles ficaram tentando administrar a crise. Eu acho que enquanto a gente pagar e pagar para ver, assim, tipo, vamos tentar administrar a crise. Se todo mundo esquecer, a gente continua aqui, segue com o cara vai trazer Ibope pro time, tá tudo certo. Então, eu acho que a gente tem que questionar a postura do Santos. O Robinho, assim,
intragável as coisas que ele disse. É um absurdo, por exemplo, ele não estuprou a menina na cabeça dele porque ele não teve penetração sexual, né? Mas para ele sexo oral não é estupro. Ele obrigar alguém a fazer um sexo oral nele completamente dopada, a menina estava completamente dopada. Então, assim, para contextualizar, eles deram bebida para ela, ela estava na boate com mais duas amigas, uma não bebeu porque estava grávida e a outra ia dirigir. E ela foi bebendo, bebendo, bebendo. E ela diz que em determinado momento as meninas foram embora e a outra falou: X horário eu volto para te buscar. E aí ela fala que ela saiu da área que ela estava e ela começou a se sentir completamente zonza. Então, assim, até que ponto ela só bebeu e não batizaram a bebida dela? Já é meu primeiro questionamento, mas isso é só suposição minha mesmo, tá? Não tem nada nos inquéritos disso, mas ela ficou num estado que eu acho que vai um pouco além, assim. É muito comum bebida de mulher ser batizada, assim. É muito comum. Eu tenho amigas que já tomaram água na balada que o cara abriu a água na frente dela e a água tava batizada e a menina, tipo, apagou. A sorte que pagou com a gente. Então, assim, é uma loucura ser mulher no mundo. Não só, né? A gente vê que não é só aqui. Então, e aí eles levam ela para o camarim do músico que estava tocando, né, nessa balada, que era uma noite brasileira. Então, o músico era brasileiro. E esses, acho que 5 ou 6 caras, né? Eles abusam sexualmente dela de formas diversas. O que é importante dizer? Que abuso sexual não é só a penetração, né? Então, o abuso sexual ele tem muito mais a ver com um lugar de poder do homem com relação à vítima, né? Então, por isso que eu, por exemplo, sou contra a castração química. Cara, um cara que vai estuprar, abusar, ele vai fazer de qualquer jeito. Ele pega um cabo de vassoura e vai resolver. Então, assim, na concepção do Robinho, ele não fez nada de errado, apesar dele ser um homem casado, que a esposa dele estava lá até determinado momento, e ele espera a esposa embora para levar a mina para o camarim do músico, e aí ele com outros caras, ele vê outros caras. Então, assim, digamos que ele não tivesse feito nada, só o fato dele não ter impedido os outros caras de estuprarem ela, ele já estaria completamente errado. E aí, eu vou fazer uma provocação para vocês, homens, assim, porque a gente fica muito indignado com essas notícias, mas até que ponto vocês se posicionam contra amigos que têm uma postura que é conivente com a cultura de estupro? Então, assim, eles claramente compactuam com a cultura de estupro. E o Robinho, mesmo que na cabeça dele ele acha que ele não fez nada, se ele não tivesse feito nada, o fato dele não ter impedido o que aconteceu com ela já seria para mim assim o suficiente para ele ser execrável. Mas ele fez, né? E aí os áudios, ele coloca ela como nada, do tipo, ela estava completamente bêbada, ela não vai lembrar de nada. Ele se coloca num lugar de assim, ninguém vai me pegar porque eu sou o Robinho, jogador. Acho que na época ele era do Milan, né? E ele se coloca num lugar de ninguém vai me pegar. Por que ele se coloca nesse lugar? Porque é um lugar que de fato acontece. Muitos jogadores estupram mulheres e ninguém faz nada por isso. As mulheres são desvalorizadas quando elas colocam que sofrer. Então, assim, uma mulher que se posiciona primeiro é sempre essa daí que tá querendo dar golpe. Que golpe, gente? Que golpe? A menina assim. Eu fico feliz que a justiça italiana, por exemplo, fez o quê? Botou escuta no carro do Robinho, grampeou o telefone dele de todos os envolvidos. A brasileira não faz isso. Já duvida da mulher e já põe a gente no lugar de mentirosas. Então, assim, graças a esses áudios, para mim ele foi condenado em primeira instância, mas assim, não tem como não condenar em segunda instância. Ele depõe contra ele nos áudios. Eu não sei se você quer falar sobre os áudios, mas assim, ele depõe contra ele. Então, se você é um homem que está ouvindo este momento aqui e fala assim, mas eu não estupro ninguém.
Quando você consome pornografia, ou trata uma mulher como um objeto do seu desejo, ou fica enchendo o saco de uma menina para ganhar um beijo, ou a menina já disse não e você fica insistindo, insistindo, insistindo. Quando você acha que uma mulher que está com roupa curta ela quer chamar atenção, você está contribuindo com a cultura do estupro, num menor nível, mas você está. Então, assim, a gente está apontando o dedo para o Robinho, mas isso aqui é um problema sistêmico. Todo mundo está envolvido neste problema. Inclusive vocês três, inclusive eu como mulher, que tenho que desconstruir muita coisa de coisas que são criadas na gente desde que a gente é criança. Então, menina com roupinha curta é vagabunda, nananã. Então, assim, tudo isso faz parte de uma cultura que você objetifica uma mulher, que eu estou com uma roupa para chamar atenção. Não, gente, é só meu corpo. Se vocês estão sem camiseta num jogo de futebol, tá tudo certo. Se eu estou de biquíni é porque eu quero chamar atenção. Oi? Então, tudo isso faz parte da cultura do estupro. Então, eu sei que eu estou levando o tema para um outro lugar, assim, mas eu queria fazer um convite para quem está ouvindo, o quanto você, como homem, contribui com a cultura do estupro, o quanto você sabe o que é cultura do estupro e o quanto você luta para que isso não aconteça. Toda mulher conhece uma mulher que já sofreu um abuso. Quantos de vocês sabem que vocês são abusadores? Porque se toda mulher sofreu um abuso, cara, tem abusador no meio de todo mundo. Vocês já pararam para pensar que um amigo de vocês pode ser um abusador? E aí entra a minha questão. Robinho acha que não fez nada, mas, ele acha que não fez nada, mas os amigos dele são abusadores, independente dele achar o que ele fez ou não. Então, assim, só dele não ter lutado contra isso já tá completamente errado, mas ele fez. E para mim isso é inquestionável, ele foi condenado e eu espero que seja condenado novamente, acho que é dia 10 de dezembro o próximo julgamento, espero que ele seja condenado novamente. Essa nota do Santos, desculpinha para tirar o corpinho da reta, porque provavelmente os patrocinadores não quiseram comprar essa briga, né? Porque como é que você vai pagar o Robinho se seus patrocinadores saírem fora, né? Porque eu acho que o Santos compraria a briga tranquilamente. Assim, a gente precisa voltar a ser um time falado, que está ganhando as coisas, então vamos trazer um cara que a gente aposta. E que ninguém tá nem aí. Isso aconteceu com o Robinho, aconteceu com o goleiro Bruno. É muito mais importante o que o cara vai contribuir para o time de futebol do que o cara fez na vida dele. E para mim, isso é inegociável. Se você fez, você vai pagar pelo que você fez. E se você quer esse espaço de novo, você vai conquistar ele a duras penas, como uma mulher teria que fazer, sabe? E nisso não acontece. Então, o cara, mas ele se arrependeu. O Robinho não se arrependeu, ele deixa muito claro, né? Na postura dele de não admitir, de não assumir, de minimizar o que aconteceu, de tratar a menina como se ela fosse absolutamente nada e ele fosse o Deus Todo-Poderoso, ele não tá nem arrependido. Ele se coloca num lugar de, não, isso é calúnia. Eu só obriguei ela a fazer um sexo oral em mim. Isso agora é estupro, gente? Obrigar os outros a fazer um sexo oral? Que isso? Nem é sexo. Sabe? Desde quando é sexo? Então, essa é a minha fala, assim, para vocês. Vocês estão tudo com uma cara séria, se vocês quiserem falar alguma coisa e tal. Não, cara, eu não tenho nada a acrescentar, né? Eu acho que é um espaço e ainda mais uma condição, porque quando você me coloca a grande questão, e eu digo sim, graças a Deus, vivo com a maioria graças a Deus mesmo, eu vivo ao lado de boas pessoas que se preocupam com isso. Mas eu já repliquei essa cultura por não saber e sou alertado diariamente e me corrijo. E sim, já presenciei, eu e o Vitor jogamos num time de futebol há mais de 12 anos, e a gente já presenciou por vezes vários comportamentos desse tipo. Ainda bem que, dentro do contexto, nosso time é bem diferente, né, Vitor? A gente pode dizer isso aqui com muita tranquilidade, mas ainda assim a gente se depara o tempo inteiro. Isso é algo que passa como normal, passa como tranquilo e desapercebido. Eu só faço assim, eu só Uma devo coisa que assumir as suas palavras para mim, para que eu tenha essa atitude na minha vida uma de coisa que vocês contrapor. fazem como homens, assim, não vocês três, mas a maioria, né? Competição de quem come mais, quem é o pegador. E, gente, vocês estão endossando a cultura do estupro. Então, assim,
claro, o cara foi um babaca, e assim, eu já não gostava do Robinho, entendeu? Já tinha várias questões com ele, agora menos ainda. Para mim, esse cara ele não tinha que ter contrato em lugar nenhum, não é no Santos. Ele tá jogando na Turquia atualmente. Ele nem deveria estar jogando na Turquia. Assim, foi condenado em primeira instância, meu filho, senta aqui e vai reconquistar tudo do zero, porque você foi um desgraçado na vida de uma pessoa. Eu li a entrevista e aí a menina, no depoimento, ela fala assim: eu não tenho condições nem de falar muito o que aconteceu comigo, porque eu só tenho flashes do que aconteceu. Cara, você imagina os pesadelos que essa pessoa tem com isso? Porque é alguém invadindo o teu corpo. Tanto, isso é o maior medo de todas as pessoas, porque todo homem que quando você ouve homens falando sobre cadeia, etc., o que eles falam? Ah, vai pra cadeia virar mulherzinha. Qual que é o maior medo dos caras num presídio? É que alguém invada o corpo deles. Esse é o medo da mulher diariamente. A gente deixa de sair com uma roupa porque talvez a gente volte tarde para casa sozinhas e poxa, eu posso voltar de ônibus e alguém mexer comigo no ônibus, eu posso voltar de Uber e Uber mexer comigo. A gente tem táticas de tipo áudio de amiga, mandar áudio para amiga, eu tô no Uber tal, tô chegando. Por que a gente cria todas essas coisas? Porque a gente é louca? Não, porque a gente morre e a gente é violentada o tempo inteiro. Então, assim, o Robinho o Santos cancelou, né? Já tava rolando no Twitter umas coisas de a galera falar dos jogadores mais violentos, tipo, quero só ver o Robinho tomando couro nos jogos de futebol se isso continuar. Mas assim, o melhor que poderia ter, na minha opinião, acontecido foi cancelou o contrato e trouxe à tona um debate de um crime que ele cometeu em 2013, que já estava sendo esquecido, que já tinha passado. Então alguém trouxe isso de volta. Não sei se vocês viram o vídeo do Casagrande, revoltadíssimo com essa história. E assim, o Pô, não Casagrande, sei, meu, não sei, meu, não sei. ele foi maravilhoso e eu endosso muito do que o Casagrande fala. E é isso, a gente está numa sociedade que o futebol é mais importante que a vida dessa mulher. E não importa que essa mulher não é brasileira, porque todas as mulheres passam por isso em alguma fase da vida, e as que não passam, ufa, se uma não passou, já é um alívio, mas assim, é muito difícil não passar. Então, é isso, assim, repensem as posturas de vocês, o quanto vocês endossam no futebol, o comedor, nossa, peguei uma mina tal, ou no grupinho do WhatsApp, de ficar postando quem vai pegar a fulaninha, ou de ficar mandando foto da fulaninha nova que chegou na rodinha de vocês, e ficar, hahaha, quem pegar é o campeão, haha. Cara, ou, por exemplo, já aconteceu comigo, uma vez fiquei com um rapaz, e aí a gente chegou juntos numa lanchonete, e o grupo de falou, aê, fulano, artilheiro, hein? Eu falei, artilheiro do quê? Vocês piraram? Então, assim, que é isso? Vocês estão na quinta série para sempre? Sai da quinta série. Vamos crescer, homens. Por favor, cresçam. Sabe? Já foi, acabou. Então é isso. É vocês três e todo mundo que ouvir. É assim, quando ouvir, falar, cara, isso não é legal. Quantas vezes você corrigiu um amigo teu? Pô, isso não é legal. Não corrige. Como que eu conheço um monte de mulher que foi abusada e vocês não conhecem os abusadores? Essa conta não bate, cara. Então é pensar assim, quem são os abusadores que vivem entre nós? É bastante amargo ouvir tudo isso, porque a gente sabe que o que a Natasha está falando é verdade e que às vezes eu, o Vitor e o Silas, a gente é suscetível a fazer tudo isso sem ter muita consciência, porque a gente foi criado dessa forma e a gente não ouviu isso sempre que a Natasha está falando, e às vezes a gente até ouviu, mas como é amargo o sabor de ouvir tudo isso, né? Esse dedo que ela está apontando, essa lição que ela está dando, como é amargo, às vezes a gente não quer engolir para digerir. Mas obrigado por falar e mesmo sendo amargo, eu prometo tentar digerir tudo isso e aprender o máximo possível com o que você está falando. E fazer coro, né? Eu acho que a gente deve fazer coro, de fato. Não é tão simples,
a discussão ela é ainda muito velada, é muito difícil para vocês, isso é muito nítido. Olha, ver o quanto você inspira sentimento nisso, né? O quanto isso é verdade. Fazer coro, Vitor. Eu faço coro, devo fazer coro, quero aprender e fazer coro. Não, então, ouvindo a Natasha falar, eu fiquei refletindo de como eu recebi a notícia do... Porque assim, acho que como todos, quem acompanha futebol, né, obviamente, antes de receber a notícia do que virou tudo isso, eu recebi que ele tinha sido contratado pelo Santos. E na minha cabeça, não sei se eu não naturalizei que ele era um estuprador, que ele era um cuzão, meu pensamento foi só ali, putz, legal assim, tipo assim, putz, que merda. Na verdade, eu pensei assim, ele era um traíra, porque ele foi pro Atlético Mineiro. A minha cabeça só foi no futebol ali, tá ligado? Eu fui, putz, que cara. Eu nunca gostei muito da personalidade, mas ali meu pensamento foi meramente futebolístico. Eu não tinha naturalizado, feito o laço que ele era um cuzão. E, cara, daí voltei lá atrás. Mas, pera, as acusações começaram quando ele jogava já no Brasil. Se eu não me engano, ele estava no Atlético Mineiro. Sim, as feministas do Atlético fizeram faixa na frente do Mineirão, tipo, Robinho estuprador, fizeram uma puta de uma pressão. E, cara, e não teve muita mobilização, pelo menos como teve agora. Então, eu acho que a gente dá para refletir um pouco dessa cultura de estupro, porque às vezes parece distante. Para mim, pelo menos parece um pouco fazer o link, às vezes, e tal. Mas daí, vendo o comportamento do Santos, porque como é que o presidente do Santos provavelmente pensou? Ele falou, vou contratar o Robinho, que é um ídolo, tem uns caras que acham que ele é traidor, mas ninguém vai fazer esse link, sabe? Quem fizer é um pouco, é as feministas lá do Atlético Mineiro, vai ter as do Santos aqui, mas não vai virar isso. A mentalidade do cara, ele nunca pensou que talvez fosse virar isso e ele tivesse que voltar atrás. Eu acho que ele nem pensou nesse caso, na verdade, Vitor. Ou não, ele falou, todo dia tem um jogador acusado de estupro e nem vai pra frente. Porque tem todo dia, tem Cristiano Ronaldo. Tem caras maiores do mundo. É naturalizado que jogadores de futebol abusam de mulheres. Então, assim, eu acho que eles nem imaginaram que ia virar tudo isso. Então, por um lado, eu fico feliz que tenha virado tudo isso. Isso que eu ia te perguntar, né? É um avanço, né? Isso é um avanço. É assim, é um avanço, assim, a gente tem que lutar para o cara não ser contratado, mas a gente traz uma luz para uma situação, que é isso. O Robinho, ele já era acusado. No Atlético Mineiro, as mulheres já ficavam contra ele. Tem faixa na porta tal, do estádio falando Robinho estuprador e etc. E ele seguiu a carreira dele no Atlético, depois foi para a Turquia, agora ia voltar para o Santos. Ninguém tá nem aí se o cara estuprou ou não. Ele tá jogando bem ainda? Beleza. Ele era da época, ele jogou junto com o Neymar, ídolo do Santos, vai trazer aí um negócio pro time. Você acha que alguém da contratação, porque geralmente só tem homem envolvido nisso também, né? Você acha que alguém parou para pensar, nossa, o Robinho estuprou? Não, sabe por quê? Porque todos eles já devem ter abusado de uma mulher, em maior ou menor grau. É só uma menina que tava bêbada, sabe? Que você acha que vai acabar com a carreira do Robinho por causa de uma, entre aspas, vagabunda que tava bêbada? Imagina, ele tá jogando super bem, tá voando, vamos trazer o cara pra cá. É assim que pensam. E aí é sobre isso, é sobre o quanto a nossa mente, tanto a minha quanto a de vocês, fixa que um cara fez um bagulho desse. Tipo, ele estuprou, gente. A gente nunca deveria ter esquecido disso. Ele seguiu a vida dele normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então, assim, isso. Aí você falou assim: a cultura do estupro parece algo distante. Não é, porque a gente anula os estupradores e a gente torna eles ídolos. A gente faz isso o tempo inteiro. Então, é repensar a nossa postura. Porque, assim, a hora que estourou a bomba, é isso. Eu fico brava, vocês ficam bravos, vocês ficam revoltados. A gente ouve os áudios. Nojo, dá vontade de, assim. Deus me perdoe, né? Que a gente é cristã aqui, a gente tem que ter amor, mas dá vontade de sentar a mão, entendeu? Descer a porrada no Robinho, assim. Meia hora de porrada sem perder o lado cristão, pode ser? Sem ir pro inferno, meia hora sem ir pro inferno. Pô, Deus, libera aí. Porque é isso, cara, que é um desgraçado. Só que a gente esqueceu, a gente já sabia disso. E aí é isso, a gente naturaliza, porque a gente naturaliza ouvir agressões contra mulheres no nosso grupo do WhatsApp, no jogo de futebol. Vocês têm um time de futebol, vocês sabem. A gente naturaliza ver mulheres ouvindo cantadas na rua. A gente naturaliza olhar uma mulher de minissaia e pensar, pô, mas aqui não é ambiente para ela estar de minissaia. Por que não? A gente olha o biquíni da fulaninha na praia e fala, mas quer se aparecer. Não, gente,
Se o homem pode se vestir do jeito que ele quiser, eu posso me vestir do jeito que eu quiser. Então, essa objetificação da mulher é cultura do estupro. E se a gente não luta contra isso, se quando eu ouço, sei lá, vamos supor, o Silas e o Bruno são os meus amigos de convívio, eles falam alguma coisa e eu não bato de frente na hora, eu estou endossando. E se vocês, como homens, não compram briga com seus amigos homens, que são, todos vocês são estupradores em potenciais. Todos os homens odeiam ouvir isso, mas vocês todos são estupradores em potencial. Se vocês não debatem com o outro, vocês estão endossando. Pô, o músico viu o Robinho enfiando o pênis na boca da menina. Ele questiona no áudio. Mas você não fez isso? Não, mas eu fiz isso, mas isso não é sexo. Graças a Deus, Deus me livrou que eu não fiz isso. Eu não transei com ela, eu só coloquei meu pênis na boca dela, mas eu não transei com ela. Eu tentei, mas não consegui, entende? Então, quando você chama seu amigo de brocher, será que você não tá só mantendo aqui um sisteminha, aqui o sexo, sabe? Então, vamos parar para pensar sobre isso, sabe? Eu acho que é isso. Acho que além de falar do Robinho, que é de fato um cara que tá muito distante e que eu aposto que daqui a uns 2 aninhos volta aí para qualquer time, de boa, tranquilo, ou vai encerrar a carreira dele na Turquia, na China, no raio que eu parta, com a grana toda que ele já tem, só acumulando mais fortuna, e isso não vai abalar em nada a vida dele, tá? Vai abalar o retorno dele pro Santos, mas assim, a vida dele vai seguir normal. Então, assim, vamos trazer para o nosso cotidiano, já que com o Robinho a gente não pode fazer muita coisa. Traz aqui para o cotidiano, questionem vocês mesmos, questionem os seus amigos, se questionem o tempo inteiro, sabe? É isso. Se atentem, o quanto a gente está endossando a cultura do estupro no nosso dia a dia. O que aconteceu é parte da cultura do estupro. Eu não tenho o que falar, meninos. Agradeço. Não, obrigado. Mas só para descontrair um pouco, quem é corintiano vai concordar comigo. Se o Rogério, em 2002, quando ele começou a pedalar lá na frente dele, tivesse dado uma legal, impossibilitado ele, quem sabe? Rogério conivente, o Rogério maldito. Rogério endossou, tá vendo? Rogério lateral do Corinthians 2002. O Natasha. Pedalando, não deu um. Mas meu Deus do céu. É difícil, eu sei, mas eu acho que não, é porque qualquer coisa é muito louco, porque é muito amargo e não tem defesa. Não tem defesa. É um fato. Eu posso dizer, eu não sou, mas, cara, tanto quanto você disse, intencionalmente, talvez em vários sentidos, a gente não é, mas a gente precisa reconhecer que há, sim, uma estrutura. É estrutural. A gente precisa quebrar para que a gente não normatize isso, né? E sabe quem precisa quebrar? Vocês. Sim. A gente já tá tentando como mulheres, mas a gente é meio que quebrada pela estrutura, entende? Uhum. Enquanto vocês não se colocarem, o músico que viu, ele questiona o Robinho, ele vai na justiça italiana e depõe falando que não viu nada. Louco isso. E essa postura da justiça italiana é muito bacana, né? Porque, de fato, essa coisa da escuta, porque assim, tem a presunção da inocência, mas também há o não desconfiar. A gente teve essa discussão aqui com outro assunto, né, Bruno? Eu não lembro qual foi o assunto, o Vitor também estava. Teve um outro assunto dias atrás que a gente discutiu sobre a questão da presunção da inocência e sobre a vítima. E a gente chegou à conclusão que, nesses casos, o melhor que a gente faz, que a gente não tenha comprovação, o melhor que a gente faz é não ter, é suspender o juízo. Porque suspendendo o juízo, eu protejo a vítima, deixo averiguar e também não acuso ninguém justamente porque, em algum caso, não estou dizendo aqui, mas em algum, não é esse o caso, tá? Não é esse o caso. Quero deixar muito claro, não é esse o caso. O rito jurídico só vai acontecer se o Robinho não for condenado, é por uma grande injustiça, porque o crime está revelado, ele confessa, ele diz que fez, ele se auto... tanto que a juíza que cuidou do caso disse, ele ironiza, ri, fala como você presenciou aqui. Mas essa coisa de suspender o juízo, é o melhor que você faz, então, se você quer... Olha ainda, se você quer... A presunção da inocência, que é um direito de todo ser humano, de fato é... Só não trate a vítima como alguém a priori
com todo respeito, com termos chulos como a própria Natasha trouxe aqui, traçando a mulher como uma vagabunda, como uma puta, como qualquer outro termo. Uma mentirosa que quer tirar dinheiro. E sempre preservando aquele, ali no caso, o opressor. Eu sei que é uma palavra desgastada politicamente, mas é de fato isso, o opressor, o agressor. Eu acho que essa é a palavra principal. Natasha, obrigado. Bruno, quer falar alguma coisa? Podemos seguir? O que você acha? Pode seguir.